E hoje a gente vai falar, ou seja, fazer uma reflexão sobre uma música de Cartola. Ela se chama O Mundo é um Moinho. Ela foi escrita em 1943, mas deixa eu pegar uma filazinha aqui para eu lhe dar as informações corretas, certo? Ele escreveu essa música, né? Fez a letra, colocou música, que por sinal é uma melodia muito difícil, porque ela tem umas mudanças de tons, algumas coisas assim. Eu só escutei ele cantando, e Cazuza e Ney Matogrosso. Mas não sai como ele canta, né? Porque ele tinha o sentimento na música. Essa música ele escreveu, vamos ver um pouquinho da história, de acordo com alguns pesquisadores, para a filha adotiva dele, Creuza Francisco dos Santos. Creuza era afilhada da primeira esposa de Cartola, a Deolinda. Foi criada pelos dois após a morte de Creuza, né? Com 5 anos ela foi morar com eles dois. E por volta assim da mocidade dela, né? Sabe como é, né? Adolescente, já adolescente, ela começou a querer, eu acredito, de ir para as festas, para as baladas. Naquela época não chamava de balada, chamava, né, alguma coisa assim. Por que eu escolhi essa música? Porque eu assisti um filme essa semana, um filme de faroeste, onde o casal tinha uma filha já com 16 anos. E ela pede ao pai para ir para uma festa na cidade, que ela morava na fazenda. E o pai não deixa. Explica a ela que deixa para o outro ano, que ela agora que estava fazendo 16 anos, é inexperiente. Mas ela fugiu à noite. Fugiu. Quando foi de manhã que eles foram procurar, ela estava no mundo. E o pai, então, a mãe desesperada, que já tinha perdido um filho mordido por uma cobra, um menino mais novo, ela ficou desesperada. Então ele vê todo aquele desespero, e ele também, como pai, que ele amarra muito a filha, vai em busca dela na cidade. E ela tinha pego um trem, e ele vai, então ele encontra ela justamente da forma como Cartola orienta essa filha, essa afilhada dele, com relação ao mundo. Por isso que a música se chama O Mundo é um Moinho. O moinho, ele tritura, né, o trigo, deixa só a farinha e serve para alguma coisa. Será que essa triturada que o mundo dá em alguém vai ajudar em alguma coisa? Vamos ver aqui, né? O que é que ela... Creuza, ele diz assim, essa música ele dá um conselho a ela, né? Porque você sabe, ele não podia obrigar ela a fazer as coisas, mas aí ele dava um conselho, né? Um conselho sobre a vida, sobre as paixões, as escolhas que nós temos que fazer. Ela estava justamente nessa fase também, Creuza, entrando na adolescência e começando a se interessar por relacionamentos, de acordo com a música. Então ele compõe a música em 1943, mas grava ela apenas em 1976, abordando justamente essa preocupação com essas decisões de Creuza. Então, a música é muito interessante, a letra, porque é algo que é para todos. E também é uma poesia falando sobre, refletindo sobre a vida. E ele diz assim na música, olha como é interessante, preste atenção à letra. Ou então vocês vão buscar a letra lá no Google, ou então no YouTube, ele cantando a música, vocês encontram lá
É só botar O Mundo é um Moinho Cartola, que vocês vão abrir o YouTube e vocês vão ter a oportunidade de escutar a música na voz dele. Encontrei um no YouTube onde ele está na janela com Deolinda, que é a esposa falecida, a primeira esposa dele, ele na janela com ela. Então a música ela começa assim: ainda é cedo, amor. Mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar? Olha, gente, é algo assim, eu acho interessante, né? Então, essa primeira estrofe ele fica dialogando com alguém jovem. Ele está falando para alguém jovem, mais ou menos, eu não acredito que tenha menos de 16 anos, não. Que é cedo, é muito cedo para ela aprender realmente a levar, vamos dizer, as chicotadas da vida, né? Aí ele continua: preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Olha só. Ela ia enveredar para o mundo. E nessa época, em 1943, a mulher que saía de casa para se aventurar na vida quase sempre se prostituía. Porque não tinha emprego, não tinha nenhuma formação, nenhuma qualificação profissional. Então, elas se prostituíam, como muitas vezes acontece ainda hoje, certo? Com alguns jovens que se aventuram a sair do interior para a cidade grande. E sabe por que elas caem na prostituição? Porque tem sempre algum vigarista de olho nas rodoviárias, nos aeroportos, de olho nessas jovenzinhas que chegam sozinhas, né? Muitas vezes elas vêm para casa de parentes, mas lá na rodoviária, no aeroporto, elas são abordadas por esses vigaristas, mas também vigaristas homem ou mulher. E quase sempre é uma mulher que faz vamos dizer assim, a abordagem primeira, para poder, vamos dizer, demonstrar confiança, né? Uma mulher confia mais na outra do que no homem. E é aí que a coisa fica distorcida. Muitas vezes a moça vem realmente cheia de sonhos para a cidade, para a capital. Nesse caso aí, eu acho que ela ia sair da favela para baixo, para o morro. É como aquela história de Conceição, né? Aquela música também. As músicas falam muitas coisas da vida, da realidade. Conceição, ainda ontem eu estava ouvindo, diz assim: Conceição, eu me lembro muito bem, vivias no morro a sorrir, né? Com coisas que mandam, né? Aí depois mandam ela fazer o quê? Diz que ela vai, desce do morro, olha o conselho, descer do morro e depois subir, né? Vamos dizer assim, descer para casar com um homem rico, alguma coisa, e quando isso é tudo ilusão. São poucos os casos daquele filme Uma Linda Mulher, onde uma prostituta, o cara contrata ela como acompanhante e depois ele se apaixona por ela e ela por ele, mas isso, gente, é muito raro. Mas as moças nessa idade, 15 anos, 16 anos, estão naqueles sonhos do príncipe encantado, encontrar, né? E começa a achar uns príncipes que depois viram um sapo, porque não é nada daquilo. E quando ela vê, aí já não está mais. Veja bem o que é que ele diz aqui: em cada esquina cai um pouco a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Claro, não será. A inocência já vai ter sido tirada. A inocência na questão da maturidade sexual, mas também, certo? As ilusões já vão se transformar em decepções, em sofrimento, né?
E essa música aqui, gente, a letra dessa música não serve só para a Creuza, mas para as Creuzas da vida. E para os pais também, certo? Porque muitas vezes, gente, os pais não sabem conversar com os filhos. E precisa haver diálogo. E não conversa só assim. Esse tipo de conversa. Não vai e pronto. Porque eu quero assim. Não, gente. Tem que ter diálogo. Tem que argumentar. Tem que conversar. Eu não sei se isso que ele fala na música, ele falou para Creuza realmente, ou se ele só pensou, né? Ou ela tomou essas atitudes e depois ele viu o que aconteceu e escreveu a música, a letra da música em cima disso. Então, ele trata ela com o termo querida. Esse termo querida, quando a gente chama alguém de querido ou querida, é porque nós gostamos, nós queremos bem, certo? E a gente chama dessa forma para que o outro, ao ser chamado de querido e querida, se sinta bem, se sinta íntimo, se sinta próximo daquela pessoa que está chamando e quem está chamando também se sinta próximo daquela criatura. Então, ela já estava decidida, porque na própria música ele diz, né? Embora saibas que já estás resolvida. Então ela já estava decidida, mas tem que conversar. Às vezes uma palavra, um gesto modifica a ação de alguém. Vocês sabiam disso? É muito interessante. Agora depende de que palavra é usada e o gesto que é feito. Os nossos olhos falam, né? Quando nós estamos falando das coisas do coração que a gente está sentindo, que é um sentimento profundo, nossos olhos expressam, nossos olhos brilham. Quando a gente está feliz de encontrar uma pessoa, quando a gente se sente bem, nossos olhos brilham. E esse brilho é notado pelo outro, entendeu? E a gente precisa ler esses gestos no outro. Eu sou uma pessoa que eu não sei fingir, então muitas vezes a minha cara já fala mais do que as minhas palavras, certo? Quando eu quero falar alguma coisa. Aí veja bem, ele diz, ouça-me bem, amor. Agora ele já chama ela de amor. Preste atenção. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vão reduzir as ilusões a pó. Ele não estava fazendo uma profecia, não. Ele estava falando de uma realidade que ele já conhecia. E ela não. Ela não tinha ainda vivenciado, não tinha experiência nenhuma na vida. Na vida fora da casa, né, do ambiente familiar. Então ela ia enfrentar tudo isso, né? Os vigaristas, os aproveitadores, aqueles cafetões e as cafetinas, que eles pegam essas jovens, né? Antigamente já tinha e hoje em dia ainda tem o tráfico humano, onde eles também aliciam essas jovens, iludindo com empregos bons para fazer filmagens, fazer ser artista. E elas se iludem, elas estão tão assim, não conhecem a vida, que é fácil iludir elas. E levam elas e elas ficam como aprisionadas, eles tomam as documentações, certo? Quando levam para fora do país, tomam o passaporte e elas vão se prostituir, apanhar, se drogar, aprender a se drogar, porque se ela não quiser, se ela resistir, eles drogam para que ela
aceite tudo aquilo passivamente. Então, Cartola ele deve ter sido muito inspirado pela espiritualidade. Claro que ele tinha a experiência dele, como eu falei, mas ele deve ter sido muito inspirado para fazer a letra dessa música, né? Olha outra parte da música que diz assim: preste atenção, querida. De amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés. Quando ela saiu de casa usando os pezinhos, ela foi criar esse abismo através das situações que iam ser vividas, né? Ele diz: tu herdarás só o cinismo, porque os cinismos, os escarnos, os deboches, as surras, gente, tudo isso. E ele alertou com muita sabedoria. E é isso que os pais têm que fazer, só que de uma forma amorosa, compreensiva, com respeito, não falar palavras grosseiras, mostrar uma realidade, dar exemplos, certo? Tem filme, gente, que mostra muito isso. Então, se uma filha tá querendo ir para a rua, vamos dizer assim, para o mundo, os pais têm que ter uma sabedoria. Tem muitos filmes aí, é só pegar um filme desse e dizer: gente, vamos assistir esse filme juntos? E juntos assistirem o filme e depois fazer uma reflexão em cima do acontecimento, do que eles viram naquele filme. Isso é uma forma de alertar as pessoas e fazer com que a própria pessoa desperte para que aquilo não vai dar certo, ela não vai querer viver aquela experiência, com certeza. Então, pode ser que os pais consigam alcançar o objetivo de fazer elas desistirem dessa ação, né? E é uma festa, tudo bem, a festa sadia, né? Mas aqui, o caso aqui é que naquela época, em 1943, as moças saíam de casa para se aventurar. E quase sempre as aventuras terminavam em tragédias, né? Tragédias onde a vida da pessoa, ao invés de progredia mais para o mal, e não para o bem. E assim ia, não era o único, né? Procurem saber mais sobre essa música, porque ela é muito interessante. Deixa eu ver aqui, viu? Eu vejo ela de uma forma muito boa para a gente refletir. À luz da doutrina espírita, sim. Aí diz: mas é mais uma música de Cartola? Sim, de Cartola. Aqui tem muitos ensinamentos, a reflexão que ele faz é muito boa, certo? Para que a gente possa modificar a nossa forma de agir, de pensar. Certo? Se eu escutei a música e cheguei e busquei entender, não é a primeira vez não não é a primeira vez que eu faço essa reflexão nessa música. Eu fiz uma reflexão sobre essa música na 104.9 FM, lá de Cruz das Armas. Na época foi quando eu escutei essa música pela primeira vez, por incrível que pareça, né? E eu vi a letra
E eu disse, menina, essa letra é fantástica. Esses ensinamentos, esses conselhos, essas reflexões que esse autor está dando nessa música é importantíssima para que as pessoas conheçam. Porque eu sempre falo, o que é bom, claro que o que ia acontecer com ela não era bom, mas é bom a música, a letra da música, porque ela vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente reflita bastante as nossas ações como os pais. E o adolescente que escutar essa música e que tiver alguém para explicar, também faça reflexões e mude algumas das suas ações. Porque as nossas escolhas aqui, ela estava escolhendo. Ele diz, né, que ele vai falando que ela já está decidida, ou seja, ela não tinha quem, ele sabia, entendia que ela estava decidida, mas que o mundo era esse moinho que vai triturando tudo, certo? Por conta de quê? Dessas pessoas que eu falei ainda agorinha, dos vigaristas, dos mau caráteres, certo? Dos maus, das pessoas que só querem tirar vantagem do outro. Gente, tem tanta gente assim ainda. Infelizmente, o nosso mundo ainda continua um moinho, certo? Mas a gente só vai ser triturado se a gente se deixar triturar. Se a gente conseguir arregimentar para nós informações suficientes que nos preparem para enfrentar essas dificuldades ou essas situações, se nós conseguirmos desenvolver em nós a resiliência, para que a gente possa superar, não se deixar abater. Porque muitas vezes as pessoas passam pelo esse tipo de desgosto e se suicidam. E aí o que acontece? Acontece coisa pior. Porque ela está infringindo a grande lei divina, a lei da vida, que ele nos deu e nós não podemos tirar. Porque está lá na lei dele, né? Não matarás, a gente não pode matar o outro, nem matar-se. O suicídio é um crime duplo, né? Porque você está tirando a vida do seu próprio corpo. Corpo que foi emprestado a você para que você pudesse ter essa oportunidade de estar aqui, vivenciando as coisas. Vivenciamos muitas coisas ruins, mas também muitas coisas boas. Estamos aqui para aprender, para nos educarmos enquanto espírito em processo evolutivo. Estamos aqui para apertar os laços afetivos da família, os laços afetivos dos amigos, dos companheiros de jornada. Não estamos aqui para ficar só no bem bom, né? Como muitas pessoas acham que é assim, não é. A Terra ainda continua sendo um planeta de expiação e provas. Ainda continua, gente. Nós estamos partindo para um mundo de regeneração, mas não é assim, ó. Pei, já estamos no mundo de regeneração, não. É um processo lento, muito lento, porque precisa das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos, né? Voltados para quê? Para o amor. E nós estamos sempre movidos pelos interesses pessoais. E aonde existem só interesses pessoais, claro que a gente tem os interesses da gente que são pessoais, mas não se mover só nesse intuito de sempre regimentar para si o melhor, não importando quais os meios que vão ser usados para isso. E uma grande parte da população se movimenta ainda, gente, dessa forma, certo? Então, nós vamos precisar retirar da gente esse egoísmo,
que faz com que a gente fique só pensando na gente e nos nossos familiares. Então, tudo para mim, do bom, para os meus, para os outros, nada. Né? Quando acontece algo com alguém de ruim, tenho nada a ver com isso, não foi comigo. Então, veja bem, é sempre aquela coisa, não tem o amor, a empatia é um dos elementos necessários para a gente desenvolver o amor. Né? Se colocar no lugar do outro, na situação do outro. Sentir aquela sensação dessa dor que o outro está sentindo. Então, quando a gente conseguir fazer isso, aí a gente vai ajudar o planeta para esse processo de regeneração, porque o processo de regeneração do planeta é o projeto de regeneração espiritual da humanidade que habita esse planeta. O planeta, ele vive em movimento constantemente, ele vive em mudança constantemente. São placas tectônicas que se chocam, são inundações que modificam, são tempestades que fazem revir a terra. Isso é comum. Os vulcões que explodem, né, jogando para cima pedra, fumaça, tudo que está lá dentro dele, ele joga naquela coisa. Necessário. É necessário aquilo. Se ele não explodir, a terra que explode toda. Os vulcões são saídas. Pega uma chaleira e tampa ela toda e bota ela no fogo com água para tu ver. A água tem que sair em forma de vapor. Aí você tampa tudo. Aí o que é que vai acontecer? Pode explodir. É necessário. Então, o planeta está nessa parte física dele em movimento, em constante movimento. É um ser vivo que está em constante movimento, sendo administrado pela inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é? Então, nós precisamos entrar nesse processo de desenvolvimento do amor interior nosso, exteriorizando para o outro, para poder o planeta realmente começar a ser um planeta de regeneração e sair dessa expiação e provas que só tem mais sofrimento. A gente vai ficando por aqui, gente, e até o próximo sábado, se Deus quiser.